Olá, bora para mais uma exploração profunda por aqui. Vamos lá. O assunto de hoje tá em todo lugar, né? Parece coisa de filme, mas já tá, sei lá, no nosso bolso, na nossa casa. Inteligência artificial. Exato. Um tema fascinante e que está evoluindo muito rápido. Pois é. Recebemos um material introdutório bem bacana, sabe? E a nossa missão aqui é meio que desvendar esse universo. Isso. Desmistificar um pouco, né? Exato. O que é essa tal de IA, como ela funciona mesmo na prática e o mais importante, eu acho, como ela está mexendo com a nossa vida e com os negócios. Perfeito. A ideia é essa. Ir além do básico, conectar os pontos e entender não só o quê, mas o porquê dessa tecnologia ser tão transformadora. Então vamos começar do começo mesmo, sem enrolação. O que é inteligência artificial, assim, para quem está boiando um pouco no assunto ainda? Olha, de forma bem simples, é um ramo da ciência da computação, né? Que se dedica a criar máquinas capazes de simular a inteligência humana. Simular? Como assim? Pensa assim, é dar aos computadores a habilidade de pensar, de aprender, tomar decisões de um jeito parecido com o nosso. Ah, Essas máquinas, elas conseguem fazer tarefas que normalmente exigiriam, uma mente humana, né? Aprender com experiências passadas, decidir com base em dados, reconhecer padrões. tipo reconhecer um rosto numa foto? Ou a minha voz? Isso, exatamente. Reconhecer rostos, vozes e até entender e usar a nossa linguagem natural, como a gente está fazendo aqui agora. Ah, então é por isso que a gente já esbarra nela o tempo todo sem nem perceber? Com certeza. Tipo, as assistentes virtuais, né? Siri, Alexa, aquela voz que responde pergunta, toca música. Às vezes parece que ela adivinha o que a gente quer. Uhum. É um ótimo exemplo. E as recomendações? Netflix, Spotify, rapaz, tem hora que a Netflix me conhece melhor que eu mesma. A IA tá por trás disso também, né? Sugerindo o que a gente pode gostar. Sim, totalmente. Sistemas de recomendação são um uso clássico. E filtro de spam? Aqueles e-mails chatos que somem antes de chegar. É IA trabalhando ali na limpeza. Também. É a IA classificando o que é lixo eletrônico e o que não é. E o reconhecimento facial para desbloquear o celular, ou naqueles sistemas de segurança mais modernos. Nossa, é verdade. São exemplos bem claros de como a IA já está integrada no nosso dia a dia. Muitas vezes de forma sutil, né? Mas com um impacto bem grande. E no mundo das empresas, como essa inteligência toda está sendo usada? Imagino que deve estar virando tudo de cabeça para baixo, né, não? Com certeza tá. A IA está redefinindo a forma como as empresas operam, como tomam decisões, como interagem com os clientes. É fascinante ver a escala e a diversidade das aplicações, sabe? Me dá uns exemplos gerais. O que a gente vê mais por aí? Bom, chatbots para atendimento ao cliente, por exemplo, funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana, geralmente mais rápido e com custo menor. Ah, sim, aqueles robozinhos de chat. Isso. E a análise de dados, claro, processar volumes imensos de informação para prever tendências de mercado ou o que o consumidor vai querer. E automação? Aquelas tarefas repetitivas. Exato. Preencher formulário, classificar documento, muita coisa está sendo automatizada. E tem a IA preditiva, que é muito interessante. Preditiva, como assim? Ela tenta antecipar coisas. Por exemplo, prever falhas em equipamentos industriais antes que aconteçam, otimizar rotas de entrega para economizar tempo e combustível, ou gerenciar estoques de forma mais inteligente, prevendo a demanda. Caramba, e a tal da IA generativa no marketing? Aquela que cria coisas? Essa mesma. Criação automática de textos para anúncios, imagens para posts, até vídeos para campanhas. Está mudando muito a área de criação. Certo. E por setor, assim, tem exemplos mais específicos? Acho que aí fica mais palpável, né? Sim, a aplicação varia bastante, claro. No varejo, por exemplo, são as recomendações personalizadas na hora da compra, a gestão de estoque que prevê a demanda que eu falei, vitrines online que se adaptam a cada cliente. Entendi. E em finanças? Banco, essas coisas? Aí é crucial para a detecção de fraudes em tempo real, análise de crédito mais rápida e precisa, assistentes virtuais para consultas, transações, E na saúde? que sempre falam que tem um potencial enorme. E tem mesmo.
auxílio no diagnóstico por imagem, raio-x, tomografia, sabe? Monitoramento de pacientes à distância, aceleração na descoberta de novos medicamentos, até previsão de surtos de doenças. Uau! E na indústria, fábrica mesmo? Manutenção que prevê falhas, robôs mais inteligentes e adaptáveis na linha de montagem, controle de qualidade automatizado usando visão computacional para detectar defeitos. Visão computacional. A IA enxergando. Exato. E até na agricultura, olha que interessante. Drones com IA monitorando a saúde das lavouras, sistemas que otimizam irrigação, uso de fertilizantes, identificação precoce de pragas. Nossa, é a aplicação que não acaba mais. Mas espera aí, você falou antes em IA fraca. Isso quer dizer que tem outros tipos? Não é tudo a mesma coisa? Ótima pergunta. Não é tudo a mesma coisa, não. A gente pode classificar a IA de acordo com a capacidade e a função dela, sabe? Para entender melhor. As 3 categorias principais são essas. Manda aí. Primeiro, a IA fraca ou estreita. É a IA que a gente tem hoje, na prática. Ela é focada em tarefas específicas. Super especialista, mas não tem consciência ou entendimento real do mundo. Ah, tipo a ferramenta super especializada da que você disse. O Google Tradutor, os filtros de spam, a Netflix, a Siri. Isso. São ótimos no que fazem, mas só naquilo. Geralmente, aprendem com dados que a gente já rotulou antes. O chamado aprendizado supervisionado. Entendi. E a segunda? A IA forte. A IA forte? A IA forte, ou geral. Essa é a IA da ficção científica, pelo menos por enquanto. Seria uma inteligência artificial com capacidade cognitiva parecida com a humana. Raciocinar, aprender sozinha sobre qualquer coisa, entender conceitos abstratos, ter consciência. Tipo HAL 9000 ou a Skynet. Meio assustador, né? É, ainda teórica, mas levanta debates muito importantes sobre autonomia, controle, o futuro da humanidade, essas coisas. E a terceira categoria? A IA generativa. Essa é mais recente e está em alta. É um tipo de IA que consegue criar conteúdo novo. Criar do zero? É. Textos, imagens, músicas, códigos de programação. Ela aprende com volumes gigantescos de dados e aí gera coisas originais a partir desse aprendizado. Ah, então aí entram o ChatGPT e o DALL-E, que a gente ouve falar tanto. Exatamente. São os exemplos mais famosos. ChatGPT para texto, DALL-E para imagens. Mas também inclui coisas como deepfakes, assistentes de programação tipo Copilot. O potencial é enorme, sabe? Mas também traz desafios éticos bem grandes sobre autoria, desinformação. Faz sentido. Muita coisa pra gente digerir. Beleza. Pra gente continuar entendendo essa sopa de letrinhas, tem uns termos técnicos que aparecem toda hora. Bora dar uma traduzida nesse IAIES? Essencial. Vamos aos principais, então. Primeiro, aprendizado de máquina, ou machine learning. Esse é o famoso ML, né? Ele mesmo. É o coração da IA moderna. É a técnica que permite às máquinas aprenderem com dados, sem que a gente precise programar explicitamente cada passo, cada regrinha. Como era antes, tinha que programar tudo. Basicamente. Era muito mais limitado. Com o machine learning, a máquina aprende padrões a partir dos dados. Lembra da analogia de ensinar a criança a reconhecer o gato mostrando fotos? Lembro. Não precisa descrever pelo, 4 patas, bigode. Ela aprende vendo. Exato. O ML funciona nessa linha. Aprende com exemplos. Legal. E as redes neurais artificiais? O nome já sugere. Sim, são sistemas inspirados na estrutura do nosso cérebro. São como neurônios digitais conectados em rede. Eles processam informações e são muito bons em reconhecer padrões complexos. Tipo uma rede de pesca que pega padrões específicos nos dados? Gostei da analogia. É uma boa forma de ver. E aí entra o deep learning, ou aprendizado profundo. Que você mencionou antes. É um tipo de machine learning, certo? Isso. É um tipo de ML que usa redes neurais com muitas camadas. Por isso, profundas. Ah, tá. As camadas dão a profundidade. E para que serve essa profundidade toda? Permite lidar com dados muito complexos e encontrar padrões que redes mais simples não pegariam. Pensa numa equipe de especialistas, cada um analisando uma parte do problema em camadas para chegar a uma compreensão mais... Profunda. Entendi.
E é isso que está por trás do reconhecimento de voz e imagem mais avançado e da IA generativa? Exatamente. O Deep Learning é o motor dessas aplicações mais sofisticadas hoje em dia. E você falou dos tipos de treinamento também. Supervisionado, não supervisionado. Isso. São as formas como a máquina aprende. Recapitulando rapidinho. Manda. Supervisionado. Aprende com exemplos já rotulados, tipo estudar com um gabarito da prova. Sabe o que é certo e errado. Certo. Não supervisionado. Encontra padrões escondidos nos dados, sem rótulos prévios, tipo organizar uma caixa de Legos por cor, sem saber os nomes das cores antes. Ela descobre os grupos. Curioso. E o último? Por reforço. Aprende por tentativa e erro. Recebe recompensas por acertar e punições por errar. Como aprender a jogar videogame. Você ganha pontos por fazer a coisa certa e perde vida por errar. A IA vai ajustando a estratégia para maximizar as recompensas. Entendi. E o tal do algoritmo? O que é exatamente? O algoritmo é a receita de bolo. É o conjunto de instruções, o passo a passo que a IA segue para executar uma tarefa ou aprender com os dados. E Big Data é só muito dado. É muito dado, sim. Um volume gigantesco de dados, textos, imagens, vídeos, números, tudo que a gente usa para alimentar, para treinar a IA. Quanto mais dado de qualidade, melhor ela tende a aprender. Certo. E tem outros conceitos que se misturam aí, né? Robôs, visão computacional. Sim, são relacionados. Robôs são as máquinas físicas que podem usar a IA para ficarem mais inteligentes e autônomas. Mas nem todo robô tem IA avançada. Visão computacional é a capacidade da IA de enxergar, de interpretar imagens e vídeos. E processamento de linguagem natural, o PLN. Ah, para entender a gente falando ou escrevendo. Exatamente. É a habilidade de entender, interpretar e até gerar a linguagem humana. Fundamental para os chatbots, tradutores, assistentes virtuais. Aprendizado de máquina, muitas vezes deep learning, tudo isso comendo Big Data para funcionar. E a IA generativa está chegando com força. Mas a coisa está evoluindo muito rápido. Extremamente Rápido. Então, o que tudo isso significa olhando para trás, para a história disso tudo, e também olhando para frente? Essa ideia de máquina pensante não nasceu ontem, né? De onde veio? A ideia é bem antiga mesmo. Vem da imaginação, de mitos, da filosofia. Mas a história científica da IA começa ali nos anos 50 com os primeiros computadores digitais. Anos 50. O termo inteligência artificial foi cunhado numa conferência famosa em Dartmouth, em 1956. Foi quando tudo começou a ser formalizado. Aí vieram os primeiros programas que tentavam simular o raciocínio lógico. E depois, foi um sucesso direto? Não, de jeito nenhum. Teve um grande otimismo nos anos 60 e 70, mas as limitações da tecnologia da época, poder de computação, falta de dados, eram enormes. Surgiram os primeiros sistemas especialistas, que eram bons em áreas bem restritas. E aí veio a crise. Os tais invernos da IA. Exato. Tivemos dois grandes invernos, um em meados dos anos 70 e outro no final dos 80. Foram períodos de descrédito, corte de verbas. As promessas tinham sido muito exageradas e a tecnologia não acompanhou. Que chato. E como a IA saiu dessa... Bom, nos anos 80 teve um retorno com as redes neurais, mas ainda limitadas. A virada mesmo veio mais tarde. Nos anos 90 e 2000, as aplicações práticas começaram a surgir de verdade. Um marco foi o Deep Blue, o computador da IBM vencendo o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997. Lembro disso. Foi um choque na época. Foi. Mostrou que as máquinas podiam superar humanos em tarefas complexas. E a internet começou a gerar uma quantidade absurda de dados, o Big Data. Ah, o combustível que faltava. Exatamente. Aí, nos anos 2010, veio a explosão. Big Data, placas de vídeo superpotentes, as GPUs que são ótimas para processamento paralelo das redes neurais e os avanços em Deep Learning. Foi a tempestade perfeita. E aí surgiram a Siri, os carros autônomos começando a aparecer. Isso. E agora, nos anos 2020, estamos na era da IA generativa, com GPT, DALL-E e companhia.
A IA está se integrando cada vez mais na sociedade e os debates éticos estão pegando fogo. Uma trajetória cheia de altos e baixos, então. E o futuro? O que os pesquisadores estão buscando agora? A tal IA forte? A busca pela IA geral, a AGI, continua sendo um objetivo de longo prazo para alguns, mas ainda parece bem distante. Os desafios técnicos são imensos. Hoje a pesquisa foca muito em coisas como O que, por exemplo? IA explicável ou XAI, tentar entender como a IA chega às suas decisões, porque muitas vezes, especialmente com o Deep Learning, ela funciona como uma caixa preta, sabe? A gente não entende bem o raciocínio dela. Ah, isso é importante, né? Para confiar nela. Fundamental. E também IA segura e ética. Como garantir que ela seja usada para o bem, que não cause danos, que seja justa. Falando em entender, como a filosofia entra nessa história de inteligência numa máquina? Você mencionou antes. A filosofia tem muito a dizer sobre isso. Existem várias abordagens para pensar o que é inteligência, o que é mente, consciência e como isso se aplica ou não às máquinas. Tipo... Bom, tem o funcionalismo, que é uma ideia influente. Diz que o que importa é a função, o que a máquina faz, não do que ela é feita. A analogia clássica é: um avião voa, cumpre a função de voar, mas não precisa bater asas como um pássaro. Se a IA age de forma inteligente, talvez ela seja inteligente naquela função. Interessante. Não importa se é silício ou neurônio. Para essa visão, não. Outra ideia é a da mente computacional, que vê o cérebro como um tipo de processador de informação, um computador biológico. Isso aproxima a mente-máquina. E as redes neurais? Tem filosofia por trás delas também. Tem o conexionismo, que diz que a inteligência emerge da interação de muitas unidades simples conectadas em rede. É a base filosófica das redes neurais artificiais. Faz sentido. Mas e a consciência? A experiência de sentir as coisas? Aí entram visões como o dualismo, que separa mente e matéria. A IA poderia simular a inteligência, mas nunca teria uma mente ou consciência real. E a fenomenologia, que valoriza a experiência subjetiva. A IA pode descrever um pôr do sol com perfeição, mas ela sente a beleza? Provavelmente não. Nossa, quanta coisa para pensar. E o famoso teste de Turing? O teste de Turing vem do behaviorismo. Se a máquina consegue conversar com o humano e o humano não consegue distinguir se é máquina ou pessoa, então ela passou no teste, ela exibe comportamento inteligente. Foca no externo, no comportamento. Entendi. E tem alguma visão mais prática para o uso da IA? Sim, o humanismo tecnológico que foca em usar a IA de forma ética para o bem-estar humano para resolver problemas reais. E tem a hipótese da singularidade tecnológica. Aquela ideia meio apocalíptica de que a IA vai superar a gente e tudo vai mudar de forma radical e imprevisível. Essa mesma. A ideia de uma explosão de inteligência que a gente não conseguiria mais controlar. É uma hipótese, claro, mas levanta questões muito profundas sobre controle, sobre o futuro, sobre os limites éticos. Com um poder desses nas mãos, ou melhor, nos circuitos, a responsabilidade tem que andar junto, né? Como a gente garante que a IA seja usada para o bem? A ética é chave nisso tudo. Exatamente. A ética não é um extra. Ela tem que estar no coração do desenvolvimento e do uso da IA. Porque, como você disse, a IA toma decisões que afetam vidas, oportunidades, direitos. E quais são as maiores preocupações éticas hoje? São várias, mas algumas se destacam. Primeiro, a privacidade. A IA precisa de muitos dados para aprender, e muitos desses dados são pessoais. É crucial ter o consentimento das pessoas, proteger esses dados contra vazamentos, usos indevidos. Faz todo sentido. E o tal do preconceito nos dados, o viés? Esse é um problema seríssimo. Se a IA aprende com dados que já são enviesados, dados que não representam bem a realidade, ou que refletem preconceitos históricos da nossa sociedade... Ela aprende a preconceito também. Exatamente. E aí as decisões dela podem ser injustas, discriminando pessoas por gênero, etnia, idade e origem. Isso pode acontecer em sistemas de contratação, de análise de crédito, até no policiamento preditivo. É muito perigoso. Nossa, é verdade. E o impacto no trabalho? O medo de perder o emprego para a máquina? É outra preocupação ética e social enorme.
A automação pode sim eliminar certos tipos de emprego ou transformar radicalmente outros. Isso exige que a gente pense em requalificação profissional, em redes de segurança social, em como distribuir os ganhos de produtividade da IA. Não é simples. E a responsabilidade? Se algo der errado? Fabricante do carro, da empresa de software da IA, do dono que talvez não supervisionou direito, são questões legais e éticas complexas que ainda estão sendo debatidas e regulamentadas no mundo todo. Complicado mesmo. E o que a gente precisa para usar a IA de forma mais consciente, então? Bom, precisamos de algumas coisas. Transparência é uma delas. Sempre que possível, tentar entender como a IA toma suas decisões, evitar as caixas pretas que eu mencionei. Precisamos de regulação. Regras claras que definam limites, responsabilidades, padrões de segurança e ética. E, acima de tudo, um foco no bem comum. O que seria esse foco? Usar a IA para resolver problemas reais da humanidade. Saúde, educação, meio ambiente, e não apenas para lucro ou controle. Evitar usos que manipulem as pessoas, que aumentem a desigualdade, que causem danos. É pensar não só no que a tecnologia pode fazer, mas no que ela deve fazer. Faz todo sentido. É uma ferramenta, né? A gente que decide como usar. Exatamente. É uma ferramenta incrivelmente poderosa. E como toda ferramenta poderosa, exige sabedoria e responsabilidade no uso. Voltando um pouquinho na parte técnica. A gente falou muito de como a máquina aprende, do aprendizado de máquina. Mas como isso acontece na prática? Qual a mágica por trás? Não é mágica, é ciência de dados pura. A IA, especialmente através do machine learning, analisa esses grandes volumes de informação que a gente chama de Big Data, identifica padrões nesses dados e usa esses padrões para agir ou fazer previsões. O exemplo do app que aprende a reconhecer gatos vendo milhares de fotos. Esse mesmo. Ele não tem uma ideia de gato na cabeça. Ele aprendeu estatisticamente quais combinações de pixels, formas, texturas costumam aparecer em fotos rotuladas como gato. Entendi. E você recapitulou os tipos de aprendizado: supervisionado, não supervisionado e por reforço. Cada um serve para um tipo de problema. Isso. O supervisionado é ótimo para classificação, gato-cachorro, spam não spam, ou regressão, prever um número, como o preço de uma casa. O não supervisionado é bom para descobrir estruturas escondidas nos dados, como agrupar clientes por comportamento de compra. E o por reforço é excelente para problemas onde a IA precisa aprender uma sequência de ações para atingir um objetivo, como jogar um jogo ou controlar um robô. E os dados são a chave de tudo nisso, então. Sem dados, nada feito. Nada feito. Dados são o combustível da IA moderna. E não é só a quantidade que importa, viu? A qualidade, a diversidade, a representatividade desses dados são cruciais. Por quê? Porque dados ruins ou enviesados levam a uma IA ruim ou injusta, como a gente já falou sobre ética. Se você treina um sistema de reconhecimento facial só com fotos de um grupo étnico, ele provavelmente vai ter dificuldade ou errar mais com outros grupos. Entendi. Então tem que ter cuidado com os dados que a gente usa para treinar. Muito cuidado. Tem que pensar na diversidade para representar a realidade da melhor forma possível. Tem que trabalhar ativamente para evitar viés, para não perpetuar preconceitos. Tem que garantir a privacidade das pessoas, protegendo informações pessoais e a segurança, claro, para armazenar e processar esses dados de forma segura. Certo. E aí entram aqueles conceitos-chave de novo. Algoritmo, que é a receita. Isso. O modelo, que é o conhecimento que a IA aprendeu com os dados, é o resultado do treinamento. O treinamento em si, que é o processo de estudo da IA. E a validação, ou teste, que é como a gente verifica se ela aprendeu de verdade, testando com dados que ela nunca viu antes. É a prova dela. Entendi o fluxo. E tem diferença no tipo de IA, dependendo do tipo de dado que ela mais usa? Você mencionou isso de passagem antes? Sim, essa é uma distinção importante, especialmente hoje em dia. A gente pode pensar em IA tradicional e IA generativa também por essa ótica dos dados. Como assim? A IA tradicional, aquela que a gente já usa há mais tempo para prever vendas, detectar fraudes, classificar coisas, ela geralmente trabalha melhor com dados estruturados. Dados estruturados, tipo planilha de Excel.
Tabela de banco de dados? Exatamente. Dados organizadinhos em linhas e colunas com campos bem definidos. Ela usa modelos estatísticos, árvores de decisão, coisas assim, para analisar esses números e categorias. Ok, e a IA generativa? A IA generativa brilha mesmo com dados não estruturados. Que seria o quê? Texto livre, imagem, áudio, vídeo? Isso. Toda essa informação mais bagunçada, sem uma estrutura rígida de tabela. A IA generativa usa redes neurais muito complexas, geralmente deep learning, para processar essa imensidão de dados não estruturados e aí gerar conteúdo novo desse mesmo tipo. Ah, por isso ela consegue escrever um texto ou criar uma imagem, porque ela aprendeu com milhões de textos e imagens. Exatamente. Ela aprende os padrões, a estrutura, o estilo, a semântica desses dados não estruturados e consegue replicar ou recombinar isso de formas novas. É a base do ChatGPT, do DALL-E, dos geradores de música. Falando nisso, a gente ouve muito sobre LLMs, né? Large Language Models. O GPT é um exemplo. O que são exatamente esses LLMs? Boa. LLMs são um tipo específico e muito importante de IA generativa. O foco deles é processar e gerar linguagem humana, ou seja, texto. Large Language Models, grandes modelos de linguagem. Por que grandes? Large, grandes, porque eles são treinados com volumes realmente massivos de texto. Coisa de terabytes de dados. Livros, artigos, sites da internet inteira. Tudo que você possa imaginar de texto. Uau! E como eles aprendem com tudo isso? Usando Deep Learning, principalmente uma arquitetura chamada Transformer, que é muito boa em entender o contexto das palavras numa frase ou num texto longo. Eles aprendem as relações entre as palavras, a gramática, a semântica, os estilos, tudo de forma estatística. Então a diferença-chave entre a IA tradicional e os LLMs é o tipo de dado? É uma diferença fundamental. A IA tradicional lida bem com números e tabelas, dados estruturados. Os LLMs são mestres com palavras e textos, dados não estruturados. Eles conseguem entender e gerar linguagem de um jeito muito mais natural e flexível do que qualquer coisa que a gente tinha antes. E exemplos famosos além do GPT? Tem o BERT, do Google, que é muito usado para entender melhor as buscas que as pessoas fazem. O T5, também do Google, que é bom para várias tarefas como tradução e resumo. Existem muitos outros sendo desenvolvidos. E eles aprendem como? Só lendo tudo isso? Basicamente, uma das técnicas principais é prever a próxima palavra numa sequência. Dado um pedaço de texto, qual a palavra mais provável de vir a seguir. Fazendo isso bilhões e bilhões de vezes, eles acabam aprendendo a estrutura e o significado da linguagem. Incrível! E aí a gente usa eles para chatbots, tradutores? Chatbots muito mais conversacionais, tradutores melhores, geração de conteúdo automático, e-mails, posts, artigos, análise de sentimentos em textos, resumo de documentos longos. As aplicações são enormes. Ufa! Que mergulho, hein? Foi denso, mas acho que deu para ter uma visão bem completa. Passamos pelo que é IA, seus tipos principais, fraca, forte, generativa. Vimos como ela aprende com dados, principalmente com machine learning e deep learning, a importância do Big Data. E dos algoritmos, claro. Isso. Demos uma olhada na história, cheia de altos e baixos, né? Nos invernos e nas primaveras da IA. Uma jornada em tanto. E nas filosofias por trás, que ajudam a gente a pensar nos limites. E, claro, na ética, que é fundamental. Essencial. Vimos como ela já está no nosso dia a dia, nos celulares, nas recomendações e como está transformando os negócios, do varejo à agricultura. E o ponto central que fica, eu acho, é que a IA é uma ferramenta poderosa, mas ela é moldada por nós, pelos dados que a gente dá para ela, pelas perguntas que a gente faz, pelos objetivos que a gente define. É um espelho nosso, de certa forma. De certa forma, sim. A evolução dela espelha nossos próprios avanços tecnológicos, mas também nossos dilemas éticos, nossos vieses, a forma como a gente escolher desenvolver
E usar a IA vai definir o impacto dela no futuro. Fica aqui, então, uma última pulga atrás da orelha para a gente pensar. A IA generativa hoje, ela cria textos, imagens, baseada no que ela aprendeu com essa imensidão de dados humanos que estão por aí na internet, nos livros. Uhum. Será que, no futuro, ela poderia ir além de criar conteúdo novo e começar a gerar ideias ou soluções realmente originais para problemas complexos que a gente nem imagina ainda? É a grande questão sobre criatividade e originalidade na IA. E se uma IA, analisando todos os dados científicos e filosóficos do mundo, sei lá, sugerisse um caminho, uma teoria totalmente inesperada, baseada em padrões que só ela conseguiu ver, o que a gente faria com uma sugestão dessas? Fica a reflexão. Uma ótima reflexão para a gente encerrar. O potencial é imenso, mas as perguntas também são. E com essa reflexão, a gente conclui nossa exploração de hoje. Foi ótimo. Até a próxima. Até a próxima.